Então, boa noite. A gente vai agora dar a introdução ao curso de Física 1B. E esse introdução do curso de Física 1B, ele é um dos cursos que eu mais gosto, simplesmente por quê? Porque são as aplicações da lei de Newton, mas num sistema muito mais complexo. Se você lembrar de Física 1A, o que a gente vê a gente faz o estudo da cinemática, no qual a gente estuda os movimentos, sem se importar com as suas causas ou consequências. Ou seja, não importa porque é que o bloco ganhou velocidade, qual foi o motivo. Não tem nada disso ali. Simplesmente importa que você saiu de um lugar e foi para o outro, levou tanto de tempo, a gente pode calcular em cima daquilo dali. Tá? Quando a gente vai para a parte ali da mecânica, a gente começa a fazer o estudo das leis de Newton. E aí a gente vai e estuda uma série de casos. Mas nem todo caso pode ser resolvido pelas leis de Newton. Por exemplo, se você estiver fazendo um estudo ali das forças que estão interagindo num carrinho, numa montanha-russa, por exemplo, é muito mais fácil você aplicar os teoremas de energia para resolver aquilo, certo? Já que eles são equivalentes à questão da lei da força, a gente pode fazer mostrar isso daí, mas é de uma maneira bem mais simples de resolver. E assim vai. Da mesma maneira, ocorre aqui. A gente vai fazer o estudo de várias leis de Newton, porém, a gente vai utilizar agora o quê? A gente vai usar um conceito que, na verdade, é uma propriedade, que a gente vai falar agora, que é o estudo do centro de massa, né? O centro de massa de um corpo. É uma das propriedades mais incríveis da física e do universo, certamente é essa. Você vai ver como é empolgante essa propriedade. E aí a gente vai fazer o quê? Depois, posteriormente, o estudo do momento linear e das suas tipos de colisões, colisão elástica, colisão inelástica, colisão superelástica. E aí a gente vai para o momento angular, também é outra coisa deveras importante. E aí a gente vai fazer seus estudos, suas causas e consequências, coisas que não seria possível de fazer simplesmente com a lei de Newton. Para começar hoje na primeira aula, eu coloquei aqui na introdução, o salto aqui da multicampeã Simone Biles, certo? E aqui você pode perceber o seguinte, ó, o salto dela sobre o cavalo está fazendo um movimento. Que movimento é esse daqui? Esse movimento aqui, se você olhar, ó, eu vou pegar aqui embaixo, se a gente puder traçar uma linha, tá? Eu vou traçar essa linha a partir daqui, ó. Esse movimento que ela está traçando aqui é um movimento oblíquo, tá? É um movimento bidimensional, um movimento parabólico. Ou seja, todo corpo que ele sai do chão, não importa o quanto é que ele sai do chão, ele vai traçar um movimento parabólico. Por que isso? Porque ele vai estar exposto a uma força que atua sobre todos os corpos, certo? Que é a força da gravidade. A gravidade está atuando sobre todos os corpos. Quando a gente está no chão, a gente não sente essa variação. Por quê? Porque a gente tem um equilíbrio das forças que estão atuando sobre o corpo ali. Você tem o peso, você tem a normal e ela se anula e você não vê. Mas qualquer corpo que saia do chão, mesmo que ele pareça uma trajetória reta, sua trajetória sempre é oblíqua. Em algum momento ele vai se inclinar e ele vai descer, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. E aí eu tracei uma linha aqui para a gente ver e se você notar, essa linha ela tá bem próximo do que é o centro do corpo, mais ou menos ali onde tem a maior concentração da massa do corpo da Simone Biles, certo? E por que isso? Porque esse movimento daqui, ele está ocorrendo em torno de uma região do corpo que é onde concentra a maior parte da massa. Essa região aqui é o que a gente chama de centro de massa. Então, o centro de massa ela é uma região hipotética, certo? No qual responde toda a atuação de forças e o movimento se dá em torno desse sistema, tá? É como se a gente pudesse fazer o seguinte, ó. Se você pudesse pegar ali e eliminar todas as dimensões do corpo da Simone Biles, certo? E deixando só a massa ali concentrada naquele ponto, essa ainda seria a sua trajetória.
Por quê? Porque é como se não existisse a extensão do corpo dela. Toda a extensão do corpo dela é insignificante nessa condição. O que importa para a gente aqui é o quê? É o movimento do centro de massa dela. Você pode ver, todo o movimento está se fazendo em torno do centro de massa dela. E isso é uma coisa tão incrível e poderosa que a gente vai ver mais para frente um pouco. Quando você tem, por exemplo, ali, você imagine que tenha um tanque e esse tanque dispare um fragmento. Ele dispara um fragmento e esse fragmento explode, uma bomba de fragmentação. Mesmo ela explodindo em várias direções, o movimento dessas partículas, ele ainda segue o movimento do centro de massa, tá? E a gente vai ver por que isso daí está relacionado com as forças. Então, essa propriedade que os físicos criaram ou descobriram, certo? É uma propriedade importantíssima. Ela está relacionada com tudo no universo, desde a física de partículas, que é a minha área de atuação, até mesmo a cosmologia e o estudo de grandes planetas e estrelas e etc. Tá? Então vamos lá. O conceito de centro de massa é um conceito simples, entre aspas, de se obter. A gente pode partir da definição de simplesmente para duas partículas unidimensional e generalizar isso para corpos extensos e contínuos, que nem o nosso, ou o corpo da Simone aqui, como a gente estava relatando, tá? Então, você imagina o seguinte aqui, ó, você tem duas partículas, tá? E elas estão posicionadas no eixo X. Então, você tem aqui uma partícula de massa M1, ó, uma partícula de massa M1, tá? E uma partícula de massa M2. Elas estão ali. E eu digo que elas estão posicionadas no eixo X, porque a gente selecionou esse eixo aqui, ó. Tá vendo? Esse eixo aqui, como sendo o eixo que está havendo o nosso movimento. Você vai ver que propriedade incrível disso daqui. Então, é o seguinte, ó. Você tem ali, atuando sobre a partícula de massa 1, uma força, certo? Que é a força de quê? Da interação da massa 1 com a massa 2. Essa força aqui a gente chama de força 1,2, tá? E sobre a massa 2, a gente tem, atuando sobre ele, uma força que é a força que 2 recebe de 1. E aí a gente vai fazer a utilização do conceito da terceira lei de Newton, que ele fala sobre o quê? A terceira lei de Newton. Quando você tem uma força atuando sobre um corpo, certo, ali, a força que atua sobre um corpo é a mesma que o corpo atua sobre ele, tá? Ou seja, se a gente tiver dois blocos ali atuando, eu tenho um bloco aqui de massa A e eu tenho um outro bloco de massa B. Aí o corpo de massa A, ele tenta empurrar o corpo de massa B, então você vai ter uma força aqui, ó, uma força de A em B, mas ao mesmo tempo você vai ter o quê? Uma força de B em A. E essas forças, a gente sabe o que ali nesse sistema, elas são iguais, certo? Elas são iguais, tá? Então, a gente pode escrever como está aqui, ó, dessa maneira, que a força de 1,2 é igual a menos a força 2,1. Note que eu estou colocando vetorialmente, não estou colocando em módulo. Mas a gente sabe que a intensidade do módulo das duas forças, elas são iguais. Ou seja, ó, a força de 1 e 2, e aqui, sem a setinha, a gente vai estar representando o módulo, tá? Isso aqui é equivalente a isso aqui, tá? A força de 1 e 2 vai ser igual à força de 2 em 1 em módulo. E aí, de maneira que a gente pode fazer o que aqui? Olha só. Se eu pego a segunda lei de Newton, eu posso escrever ela da maneira que você está vendo aqui. Olha só. Você tem uma partícula de massa M1, tá? E ela está exposta a uma força. Então, como é que é o conceito aqui de força? Olha, força é igual a massa vezes a aceleração. Tá aqui o nosso conceito. Então, o que é que eu estou fazendo aqui simplesmente? Ó, eu estou pegando a aceleração e estou colocando em termo da derivada segunda da posição. É isso que eu fiz aqui. Ok? E aí tem o seguinte: tem uma força aqui, que eu estou chamando de força externa, que está atuando sobre o corpo 1, e tem uma força externa que está atuando sobre o corpo 2. Aí você pergunta: que força é essa? Eu não sei. Não importa. Pode ser qualquer força. Imagine que você tenha, por exemplo, dois blocos atritando numa mesa, um contra o outro, e você tem uma força externa que atua sobre eles, por exemplo, a força peso, ela está atuando sobre esses blocos. Mesmo que a
interação delas, elas não estejam dependendo dessa força. Então, a esse conjunto daqui, a força 1, 2 e a força 2, 1, a gente chama de forças internas, tá? São as forças internas do sistema. As forças internas. Então, ali, ó, o F1, 2 e o F2, 1. Então, eu escrevo a terceira lei de Newton aqui, perdão, é a segunda lei de Newton, né, que é a lei que trata aí da questão da força, dessa maneira. Por que eu escrevo dessa maneira? Porque simplesmente isso aqui vai me dar a vantagem de poder fazer o quê? Eu posso, esses dois termos, a força de 1, 2 e a força de 2, 1, eles são iguais, como a gente tinha visto ali. Então, ó, eu posso simplesmente eliminar eles dois, tá? Sobrou o que para mim aqui? Sobrou a massa 1, né? A massa 2. Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Note que a massa é constante. Então, a derivada não vai atuar sobre ela. Eu posso colocar a derivada para fora. E aí eu posso escrever da seguinte forma. Hein? Derivada segunda em relação a dt de quem? Da massa, certo? Tá aqui, ó. Da massa M1 mais M2. Aliás, perdão, M1 mais M2 não. Cadê? M1x1 mais M2x2. Isso daqui vai ser igual a quem? Eu vou colocar aqui já em termos de somatório, o somatório I de quem? Da força externa. Da iésima componente da força externa. Então, o que é que a gente tem anotando aqui? Que essa força que está atuando sobre esse sistema de partículas, tá? Ele está atuando de maneira que o quê? Ele atua em torno dessa condição aqui, certo? E qual é a importância disso daqui para a gente propriamente dito? Isso daqui é importante porque vai servir para a gente fazer aqui o nosso conceito de centro de massa. Então, você já sabe qualitativamente que o centro de massa é a região aonde está concentrada ali, representa a concentração da massa do corpo, tá? E aí, como é que eu escrevo isso? Eu vou definir aqui o meu centro de massa. Eu posso pegar aqui da seguinte maneira, ó. Eu posso dizer que a minha massa, emissão, minha massa total do sistema, multiplicado pelo meu centro de massa, e aqui a gente está fazendo só para o eixo x unidimensional, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual àquela condição que está ali dentro, ou seja, M1, X1 mais M2, X2. Está aqui. Então eu posso escrever que o X do meu centro de massa vai ser igual a M1, X1 mais M2, X2 sobre a massa total do sistema. Nesse caso, para duas partículas, é M1, M2. Está aqui a nossa definição de centro de massa. E aí a gente pode ver o seguinte, ó, a gente tem aí a massa pela posição, a massa de 2 pela posição. O centro de massa, ele sempre vai estar mais próximo de quem? Da onde está a maior concentração de massa. Mas cuidado, quando a gente falar de sistemas de simetria, certo? O centro de massa necessariamente não precisa, eu vou colocar aqui, ó, o centro de massa, observação, tá? O centro de massa, o centro de massa não necessita estar em um ponto que haja massa. Olha que incrível. Você está me dizendo o seguinte, mas Fernando, você me falou que o centro de massa ele é a região que representa toda a massa, que a tendência dele é ficar onde tem a maior concentração de massa. Como é que você está me dizendo agora que o centro de massa não necessita estar em um ponto que haja massa? Simples. Existe uma questão chamada de simetria. Imagine que você tem um toroide, a famosa rosquinha, certo? E suponha que essa rosquinha que eu fiz aqui seja uma rosquinha homogênea, bem feitinha, certo? Ela seja perfeita.
ela seja homogênea. Quando você vai fazer a medida do centro de massa para um determinado ponto, note o seguinte, ó, esse ponto daqui em relação a esse, eles são equivalentes, tá? Esses dois elementos aqui, eles vão fazer o quê? Como eles são equivalentes, então o centro de massa vai estar próximo da onde? Do centro dos dois. Então, ó, onde é que seria o centro de massa desse ponto aqui? Seria no centro da rosquinha, aonde não tem nada. Aí, o mesmo você faz, por exemplo, para esses dois elementos aqui de massa opostos. Continua sendo o mesmo centro de massa. Você faz o mesmo para esse aqui, ó, esses opostos. De maneira que quando você eliminar todas essas simetrias, o seu centro de massa, ele fica sendo esse espaço vazio no centro da rosquinha. Prova disso, você joga a rosquinha para cima, o movimento dela vai ser em torno da onde? Desse ponto que está vazio. E aí chega aqui a definição importante para a gente, que é o seguinte, ó. O centro de massa de um sistema de partículas, vou botar aqui, ó. O CM de um sistema de partículas responde às forças externas como se toda a massa estivesse concentrada naquele ponto. É isso justamente que eu estou falando ali, por exemplo, do movimento da Simone Biles. Novamente, o movimento do corpo dela, certo? O movimento do corpo dela se dá em torno do centro de massa dela. É como se toda a massa do corpo dela tivesse concentrada naquele ponto. E é isso daí. Isso aí é uma propriedade incrível. Ela vale para qualquer coisa, tá? Então, se você olha, por exemplo, um sistema solar, você olha ele de fora do sistema solar. Todo o movimento do sistema solar ao longo da Via Láctea, ele vai se dar em torno do Sol. É o movimento do Sol. Tá ali, o centro do sistema solar é basicamente quase o centro do Sol, quase, não exatamente, tá? A massa do Sol é muito maior do que o restante dos constituintes. Então, ele se dá nesse entorno. E essa daqui é uma das propriedades mais incríveis da física, no meu ponto de vista. Tá? Então, novamente, o centro de massa é a região que está ali atuando. As forças atuam como se toda a massa tivesse concentrada naquele ponto. Então, isso aí é, para mim, incrível. E aí a gente pode ver uns casos particulares relacionados com isso. Novamente, ó, eu falei sobre o toroide, no qual você teria o seguinte: você teria massas iguais. Imagine que você tem aí, ó, você tem dois corpos aqui e eles têm uma distância entre eles, uma distância qualquer aqui, tá? Então, você vai fazer aqui o seguinte, ó, eu quero saber qual é o. Eles têm massas iguais, certo? Eu quero saber qual é o centro de massa. Para me calcular o centro de massa, olha, o x do centro de massa desse sistema daqui vai ser quem? Vai ser é, a massa m, já que ela é igual, né? Eu vou botar aqui m1, x1 mais m2, x2 sobre m1 mais m2. Quem é m1 e m2 é o próprio m. Então eu vou ter o seguinte, o meu x do centro de massa, certo? Ele vai ser mx1 mais mx2 sobre 2m, já que eu posso somar essa massa. Eu posso botar o m em evidência. Então, eu escrevo aqui o seguinte, ó, o x do centro de massa vai ser m, abre parênteses, x1 mais x2 sobre 2m. E aqui, ó, dá para cortar alguém? A massa com a massa, a gente corta. Sobrou quem aqui para a gente, ó? Sobrou que o nosso centro de massa, certo? X do centro de massa, ele é a posição média ali entre os dois corpos. Por quê? Porque as massas deles são iguais. Mas imagine o seguinte, que você tenha um sistema aonde você tenha um corpo com uma massa muito maior do que o outro. Sim. Aqui um detalhe só, como eu já tinha mencionado, o centro de massa é uma propriedade do sistema de partículas, tá? E ele não depende da escolha do
do ponto em que você estiver fazendo isso. Isso aqui é uma coisa importante. Por que isso aqui vem a ser importante? O que ele está dizendo aqui basicamente é o seguinte, ó, o resultado do centro de massa independe da maneira que você tenta observar ele, certo? E para a gente ver isso daqui, a gente tem aqui esse exemplo, ó. Eu tenho aqui um corpo, dois corpos, um de massa Mzão e um de massa Mzinho. Aqui eu coloquei o corpo de massa Mzão na posição zero, no eixo X. E o corpo de massa Mzinha eu botei na posição L. E isso daqui vai servir para a gente ver que essa posição que a gente vai escolher, ela não vai interferir no nosso sistema. A gente vai vir aqui no conceito de centro de massa para resolver esse problema daqui da seguinte maneira, ó. O X do centro de massa, só fazendo uso da definição, ele vai ser quem? Ele vai ser aqui vai ter a massa, eu vou chamar de M1, já vou botar direto. Mzão, aí eu vou botar a posição do corpo X1 ali, eu vou dizer que esse corpo aqui é o X1, certo? E esse aqui é o X2, tá? Então vai ser Mzão, X1, mais Mzinho, X2, sobre quem? Sobre Mzão mais Mzinho. Tá aqui. Aí note o seguinte, olha só. X1 vem a ser quem aqui, ó? X1 é a posição que está começando aqui o movimento, ó. Se eu traçar um eixo aqui, ó, e eu chamar isso aqui de X, que posição é essa daqui? Que é X1. X1 é zero. Meu zero é sempre esse aqui cortado no meio, como se fosse computacional. E aí, qual é a posição X2? O meu X2 é o L. Tá ali, ó. Que é a extensão da onde aquele ponto está. Quando eu chego ali na definição de centro de massa, X do centro de massa, eu escrevo Mzão vezes zero mais Mzinho vezes quem? Vezes L sobre Mzão mais Mzinho. E aqui a gente pode aplicar uma propriedade que é o seguinte, olha só. Essa massa Mzão, eu vou colocar aqui, ó, ela já está dizendo aqui, ó, Mzão, ela é muito maior que Mzinho. Se a massa Mzão é muito maior do que a massa de Mzinho, eu posso dizer o que aqui? Eu posso dizer que, como propriedade, a gente pode escrever o seguinte, eu posso dizer que Mzão mais Mzinho é aproximadamente Mzão. Simplesmente isso. Por quê? Porque essa massa de emissão é muito grande. E aí eu lhe pego o exemplo, por exemplo, do sistema, sei lá, Terra-Lua. Você tem a massa ali da Terra em torno de 10 elevado a 24 quilogramas, tá? E a massa da Lua, eu acho que é em torno de 10 elevado a 20 ou 21. Se você soma 10 elevado a 24 com 10 elevado a 20, praticamente não muda nada. Você tem lá esse fator de quatro potências, ele é insignificante para essa diferença. Mesmo a Lua sendo muito pesada, ela é insignificante em relação à massa da Terra, é 10 mil vezes menor. Então, ela se torna insignificante nesse processo. A gente pode fazer essa aproximação. E aí eu posso escrever o meu X do centro de massa da seguinte maneira, ó. X do centro de massa vai ser quem? Mzão vezes zero vai ser zero, tá? Então, faz zero. E aqui vai ficar Mzinho vezes L sobre quem? Sobre Mzão. Novamente, se Mzão é muito maior do que Mzinho, tá? Se eu somo os dois e dá Mzão, se eu divido isso aqui, ó, essa propriedade daqui, ela faz o quê? Isso aqui, ele vai tender a zero. De maneira que a resposta desse sistema de centro de massa aqui, ó, ele vai ser aproximadamente zero. E aonde é que está o zero? Aonde é que está o corpo de maior massa? Que é basicamente o centro de massa desse sistema. Está na posição zero. E a gente está vendo isso. Se você inverter esse processo, certo? Você colocar, por exemplo, que o corpo de massa Mzão está no L e o corpo de massa Mzinho está no zero, você vai obter o quê? Que a posição do centro de massa vai passar a ser próxima do L. Ou seja, independente da escolha que você fizer, você vai chegar aonde?
você vai chegar que o centro de massa está mais próximo do corpo de maior massa do sistema. E como esse corpo tem a maior massa, ele acaba sendo. Uma maneira da gente ver isso, por exemplo, é o seguinte: olha, imagine que eu coloque o centro de massa do sistema solar é o Sol, tá? Eu coloco que a posição do Sol é o zero e Netuno é o L, tá? Qual é o centro de massa do sistema solar? Zero. Mas se eu colocar Netuno no zero agora e o Sol no L, qual é o centro de massa? É L. Por quê? Porque, independente do que você escolher, o centro de massa sempre vai estar próximo do Sol, tá? E aqui a gente faz um exemplo, certo? Aqui eu coloquei, ó, a massa maior próximo do L, fiz as mesmas relações, certo? E aí você obtém o que aqui, ó, antes de a gente passar. Como Mzão mais Mzinho é aproximadamente M sobre M, você corta o M sobre o quem? O L. Então, ó, a gente mostra aí que, independente da escolha que você fizer, o centro de massa sempre vai estar próximo do corpo de maior massa ali. E aqui você tem um valor intermediário, certo? Você tem uma diferença de massa insignificante, que a gente vê aqui, ó, uma massa é M, a outra é 2M. Tem essa relação aí de 2. Então, a posição que esse corpo se encontra é 2 terços da massa do... 2 terços da distância em relação mais próximo do corpo de maior massa. E isso daqui é muito importante, tá? Mas aqui a gente vai falar novamente, vamos aproveitar aqui para falar o seguinte, olha só. Como a gente definiu o centro de massa ali, o que, é que a gente teve? A gente tinha que o nosso centro de massa, né? Eu podia escrever aqui, ó, derivada segunda de t ao quadrado de quem? De m. Eu vou botar aqui m do centro de massa, então eu vou botar um mzão, certo? Mzão vezes a posição do centro de massa é igual ao somatório das forças externas que estão ali atuando. Eu vou botar agora escalar, certo? Em módulo, só para a gente não se perder aqui, tá? Então, essa aqui é a nossa definição. Se você for olhar aqui rapidamente para o conceito que a gente determinou aqui, quando a gente define o que é centro de massa, só ficou faltando esse pedaço daqui que a gente chegue nessa conclusão. Qual é a importância disso? A gente viu que o sistema de forças internas, que é ali, certo? As forças internas são desprezíveis. As forças externas, elas são desprezíveis nesse conceito aqui do sistema. Então, se não houver, se não houver forças externas atuando, certo? Ou seja, o somatório em I de FI externo foi igual a zero, isso vai implicar o que para a gente aqui, ó? Aí eu vou ter o seguinte, eu posso escrever que a massa é igual à derivada segunda da posição, né? Já que a massa é constante. Se vai ser, então, isso daqui é a mesma coisa de ter aceleração. Aceleração de quem? Aceleração do centro de massa. Isso aqui vai ser igual a zero. Como a minha massa não pode ser zero, isso aqui implica para mim o quê? Eu estou fazendo em módulo, perdão. Tá? Isso aqui vai implicar o que para mim? Vai implicar que a aceleração do meu centro de massa ela vai ser zero. Se a minha aceleração é nula, isso daqui implica para mim que a velocidade do centro de massa ela é constante. Então, se você não tem forças externas atuando sobre o corpo,
a velocidade ali no centro de massa, ela vai ser constante. E a gente vai ver uma diferença de conceitos ali, certo? De atuação, entre velocidade do centro de massa ou então a velocidade no centro de massa. A gente vai ver isso daí com calma. Tá faltando aqui 2 minutos, certo? Só para a gente finalizar essa primeira parte aqui da aula. Ficou claro o conceito de centro de massa? Gerou alguma dúvida em você? Não, não, certinho. Tá. Então, a gente viu esse conceito daqui, viu como é que a gente pode aplicar ele em relação ali a dois corpos, e agora a gente vai passar o quê? Vai passar a generalizar. Só que antes, a gente vai fazer uma questãozinha aqui, que é o seguinte, ó. Deixa eu ver se dá tempo. 1 minuto e 22, acho que não vai dar tempo, não. Você tem aqui, ó. Você tem aqui o seguinte, ó. Você tem duas pessoas estão no gelo. E por que que isso aqui vai ser importante, essa ideia de gelo? Quando você tiver algum corpo que esteja sobre o gelo, ou esteja sobre a água, e a água está parada, isso daqui vai abrir para você a ideia de quê? De que não há atrito. Se não há atrito, vou botar aqui, ó. Se não há atrito, já que eles estão no chão, né? Se não há atrito, então o somatório em I de FI externo, certo? É o vetor nulo ou nulo. Tá claro isso daqui? Se não há atrito nesse sistema, significa de que não está atuando nenhuma força externa. A aula vai acabar agora. Daqui a 7 minutinhos a gente volta, tá? Tá, o link vai ser Eu no vou mandar grupo para dele? você. Ele varia, tá? Eu mando já. Tá bom. Eu